E aí, pessoal, que maravilha, que prazer estar aqui participando com vocês. Acho que pela primeira vez nesta condição, né, com ela, nossa sexóloga, jornalista Patrícia Fonseca, no programa chamado Intimidade. Olha, gente, o coração tá acelerado que perigo, aí, hein? Que perigo vocês chamaram para me participar disso aqui, hein? Que risco, hein? Ai, gente, não é fácil, porque assim, tem pessoas que são um pouco mais comedidas. Sim. E tem outras que são muito emocionadas. Sim. Você é um cara muito emocionado. Aí tem que frear. Muito profundo. Sempre. É pura emoção aqui, não tem filtro, né? Ai, como que vai ser hoje, filtro, hein? Mas a gente vai devagarzinho, a gente vai com jeito, porque também assim, são coisas reais da vida de todo mundo, Sim. Mas que são coisas que cada um que sabe que passa, né? Sim, e a gente tem que tomar muito cuidado, sabe, com as nossas percepções desses temas. Tentar ser o mais comum preciso, assim, né, que a gente conseguir ser, sem ir deixando de lado, muitas vezes, o preconceito. Eu sei que você faz isso muito bem. Os julgamentos. Né? As pessoas julgam não muito. É? E às vezes acham também que a gente está aqui falando alguma coisa, a gente é dono da verdade, né? Exato. E não tem nada, às vezes eu me paro pensando assim, alguma coisa assim, ó. Ah, mas o que eles estão se achando? Falando... Gente, a gente está falando do assunto, estamos abrindo condição para trocar ideias, para um ajudar o outro, até com seus próprios, né, seus próprios movimentos ali da vida, né? Estamos trazendo algumas oportunidades, algumas perspectivas diferentes. E aqui não tem nada certo, nada errado. São as nossas perspectivas, as minhas em cima de muito estudo. E mesmo assim, a gente não acerta 100%, né, não, meu amigo? Né? Como as pessoas falam às vezes que assim, a pessoa quer ir tem muita gente que quer ir no psicólogo, por exemplo, e chegar e ouvir do psicólogo ou da psicóloga o que fazer. Sim, não é o caminho. Não. Vai estar para você falando, discutir sobre o seu assunto e abrindo as oportunidades, começando a abrir a cabeça para ver que tem outras opções, ou quais opções. Mas ninguém está falando, ninguém vai chegar na vida de ninguém e falar, faz isso. A gente não sabe falar nem da nossa. Muita responsabilidade. A gente não sabe nem da nossa mesmo. Fala assim, tomar decisão é muito difícil. Sem dúvida. Né? Nossa, hoje é a primeira terça-feira do mês, então dia de perguntas e respostas. Antes disso, abraço para todas as pessoas que estão nos acompanhando. Vou deixar meu Instagram, Patrícia Fonseca, sexóloga. Me segue lá. Começando o mês hoje. 1º de julho? 1º de julho, metade do ano, né? Eita, é mesmo hoje, metade do ano. Metade do ano. Se foi metade de 25. Exatamente. E aí, esse mês de julho, eu tenho alguns eventos. Nós vamos ter a 2ª edição daquela aula que você divulgou para mim sobre autoestima. Essa semana eu já divulgo data, local direitinho. Eu vou fazer um curso de oratória, vou dar um curso de oratória. Isso, há muito tempo que eu não faço demais, isso. Hein? Há muito. Gente. Mas às vezes quando tem que voltar, né? Tem que fazer para não enferrujar, né? Na verdade, o que acontece? Eu sou jornalista, eu sou comunicadora por natureza. Sim. Então, nunca vou conseguir fugir disso. Já tentei, viu? Às vezes a gente tenta fugir de algumas coisas da vida, mas volta. Já tentei, mas eu entendi, já me rendi à comunicação, não tem jeito. A comunicação me escolheu, ela me laçou e não tira esse laço de mim. Pega e pronto. E agora, quando emenda com rádio ainda, velho, aí acabou. aí? O rádio, esse vício aqui... uma cachaça. Não é? O rádio não é brincadeira, não. E aí eu vou fazer um curso vou dar, né, vou ministrar. Na verdade, vai ser um workshop de oratória para quem quiser ir... tirar um pouco dessa timidez, aprender um pouco a falar em público, principalmente gravar os vídeos. Hoje nós estamos na era digital, isso é muito importante. Vai ser em parceria com o Iquibeu. Já entre em contato com o Iquibeu, também devo colocar nas redes sociais, nas minhas aí. Enfim, tem eventos fechados, um monte de coisa acontecendo. Vamos distribuindo essa agenda aí aos poucos, né? Senão o povo confunde, fica doido. Exato. Então, são 2 eventos importantes. Uma aula sobre autoestima e um outro workshop sobre de oratória. Então, são esses 2 aí mais em evidente. Pronto. Agora vamos para as perguntas, para as dúvidas. Porque às vezes a gente pensa que é uma pergunta, que é uma dúvida, e às vezes pode ser uma coisa muito profunda da vida da pessoa. Exato. Né? Primeiro, a pessoa ter coragem de se expor, né? Então, eu abro as caixinhas de pergunta no Instagram, as pessoas vão colocando, e eu vou coletando
Qual que é o meu critério? A minha vontade. Essa eu acho importante falar, essa ou não, essa aqui. Mas tem que ser, né? Tem Esse é o meu critério. Vamos lá, então? Vamos embora. Olha aqui, pra gente ver, ó. Como me livrar da dependência? Só de pensar em ficar sozinha eu passo mal. E por isso acabo aceitando tudo do meu marido para não ficar sem ele. Olha que situação, né? E quantas pessoas estão vivendo a dependência emocional? Não existe outro caminho para a gente se livrar da dependência emocional que não seja a construção da minha real identidade. Eu entender quem eu sou e trazer a responsabilidade da minha vida para mim. Tudo começa através do amor próprio. A referência para eu amar o outro, para eu me dedicar ao outro e para eu viver uma relação é o amor que eu sinto por mim. Então, como se livrar disso? Sozinha, provavelmente ela não vai conseguir. O caminho é buscar ajuda para ativar autoestima, amor próprio e para que você possa ser a sua referência de amor e se fortalecer de todas as formas para que você saia da dependência emocional, porque normalmente quem é dependente emocional, se não é do marido, vai para a mãe, vai para a irmã, vai para o filho, muito comum. Os casais se separam e aí o pai ou a mãe, para sair dessa dependência que tinha do casamento, desvia, né? Desvia e vai para um filho, passa a se tornar totalmente dependente desse filho. Então, assim, a dependência, para ela ser curada de verdade, é através de autoconhecimento, amor próprio, não tem outro caminho. Eu conversei com o Daniel Henrique lá no programa, né, uns dias atrás aí, a respeito até de uma comparação com alimentação ou com os graus da geometria, que a pessoa preferir, né, que tem os graus complementares e os suplementares. Né? Então, assim, acho que a outra pessoa, ela tem que suplementar a gente, não complementar, porque completar o que está faltando, a gente tem que estar inteiro, né? Exato. Aí vem algo para, maravilha, ó, vem para suplementar. A gente tem que vir feliz de casa, né? E feliz de casa. Pronto. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Uma relação saudável é construída com duas pessoas inteiras. Então, isso é fato. Bora lá. Bora, segunda. Minha mãe está namorando depois de 10 anos sozinha. E eu não estou sabendo lidar com isso. Quero que ela seja feliz, mas parece que estou com ciúmes. Como resolver? Gente, a dor é legítima. Mais de homem isso, né? Geralmente homem que fica mais assim, a mulher. Mas tem mulheres também, né? Depende, é filho, né? Os filhos não estão preparados para olhar para o pai ou para a mãe e enxergar que esse pai ou essa mãe são seres humanos. Antes de serem pais, antes de serem mães. É como se o meu filho olhasse para mim e pensasse que desde quando eu nasci eu fosse mãe... Só por conta. Eu nasci desde quando a Patrícia nasceu, ela é mãe do Lucas. Não foi. Eu fui mãe do Lucas aos 28. Então, eu existia antes dos filhos. Os filhos precisam entender que os pais existem além deles. A dor é legítima, o ciúme ele é legítimo. Por quê? Porque é uma situação nova. E normalmente, pensa, essa mulher está há 10 anos sozinha. Então, certamente, ela viveu durante muito tempo em função dos filhos. Quando essa mulher ela passa a ter um relacionamento, ela vai dividir o tempo dela. Então, quer dizer que essa filha ou esse filho está meio que de lado. Tipo assim, já não tem mais a 100% da atenção da mãe. Porque a mãe vai dividir o tempo dela. E se for um filho adulto, essa mãe não quer nem saber desse filho adulto mais. E nesse caso aqui, pelo menos 10 anos ele tem, porque tem 10 anos que ela está separada. Não, mas tem mais. Então, deve ter aí uns 15, pelo menos 15, já ou tem até mais, adulto já. Já é adulto, com certeza. Então, assim, como que lida com isso? Primeiro, reconheça a sua dor, ela é legítima. O ser humano realmente não é preparado para olhar para a mãe e para o pai, principalmente para as mães. Mais difícil ainda para as mães. E entender que essa mãe, antes de ser mãe, ela é a mulher. Mas pense pelo lado de que a felicidade da sua mãe, se a sua mãe estiver bem, é o exemplo para você também ir para a vida e viver bons relacionamentos. Eu imagino que essa pessoa não deve viver um namoro ou um casamento. Porque se esse filho ou essa filha tivesse um relacionamento, ela se sentiria até leve da mãe estar namorando. Já entenderia? Já entenderia e ficaria menos pesado. Porque normalmente quando tem uma mãe que não tem relacionamento, ela acaba meio que sufocando um pouco os filhos. O filho vai sair, mãe, vamos também, que você vai ficar sozinha em casa. Vou viajar, vamos levar a mãe, levar a sogra, né?
Vamos levar a mãe, porque a mãe fica sozinha em casa. E se de repente essa mãe tem um relacionamento, a mãe está muito mais pronta para ir para a vida e para viver esse relacionamento dela e liberar esses filhos para irem para a vida também. Isso aí. Entendeu? Entendi. Ok? Vamos para a próxima? Vamos para a próxima. Ó, faço sexo por obrigação. É bem pesado aqui já, né? Já não tenho mais desculpas para o marido. Ele me fez fazer exames e a saúde está ótima. Você acha que posso mudar isso? Olha, para você ver o que a gente vivencia. E isso é tão sério. Saiu um estudo, né? Eu falo isso sempre, que a cada 10 mulheres que têm vida sexual ativa, tô falando da mulher que tá sozinha, não. Tô falando daquela que tem um companheiro, a vida sexual ativa. Sim. Que tem alguém. A cada 10 mulheres com vida sexual ativa, 7 não sente prazer ou tem dificuldade em sentir. Então, é um número muito 70%. alto. 70%. Muito alto. Puxado. Puxado. O corpo da mulher é potência pura. Nosso corpo, o corpo da mulher, é muito mais preparado para o prazer, muito mais disponível e muito mais intenso para o prazer do que o corpo do homem. Porém, no entanto, todavia, a nossa mente trava. É o mas. É o mas, exato. A mente da mulher também é potente. E a mente trava a liberação para a mulher sentir o prazer. Como que muda? Claro que tem jeito de mudar. A questão hormonal é a ponta do iceberg. E se ela está com os hormônios em dia, é a mente que precisa ser liberada. Que tipo de trauma essa mulher tem da vida? Qual que é a visão dela sobre sexo? O que ela enxerga? O que é sexo? O que é sexo para você? O que é prazer para você? Você vive prazer em outras esferas da vida? Você se permite descansar? Se permite se presentear? Ser cuidada? Você está na condição de ser realmente feminina, de trazer esse lado feminino? Ou você está com muita energia masculina e indo para a vida e tendo que assumir muitas tarefas no dia a dia? São várias questões que precisam ser observadas, mas normalmente o trabalho é emocional. É procurar ajuda o quanto antes. Nós temos eu atendo casos de mulheres que têm vaginismo. O que é vaginismo? A mente, ela fecha essa mulher para prazer de tal forma que o canal vaginal se fecha. Não passa nem vento, gente. Não passa nada. Como se estivesse virgem de novo. Muito pior que isso. Por quê? Porque a sensação que tem, os relatos que eu tenho, é como se fosse gilete cortando o canal vaginal. Nossa, até arrepia só de pensar. Por quê? Porque é como se estivesse rasgando mesmo. E não é isso, porque é muscular. Sim. Então o músculo ele relaxa. Ele relaxa para ele viver o prazer. Mas a mente é tão potente que ela vai lá e trava. Ela trava esse músculo e não tem nada que faz esse músculo relaxar para viver o prazer. É um processo que, dependendo da situação, precisa ser mais de um profissional cuidando. Tem que ter, por exemplo, uma fisioterapia pélvica que vai fazer um trabalho de fortalecer a musculatura para que essa musculatura possa ser relaxada. E uma das partes do trabalho da fisioterapia pélvica é com vibrador. E aí, por quê? Precisa da vibração no canal vaginal para que esse canal seja liberado. Então, assim, a gente tem, né, uma sociedade com N tabus com relação aos sex toys, mas eles têm um papel, se você souber usar, tem um papel fundamental para a liberação do prazer, principalmente da mulher. Então, minha querida, não tem como viver um casamento sem sexo. Se pelo jeito o marido gosta, pelo jeito o marido quer. Dar desculpas, por que não vai no X da questão e não resolve o problema? Como eu brinco lá no programa, né? Abrir o coraçãozinho, né? Vamos resolver. Porque assim, tem que falar, né? Tem que falar porque é um problema que, se não for grave no início, ele vai ser grave em algum momento, vai se tornar muito complexo, né? Exato. Já vi muita gente, já ouvi falar, mas quando ele chega pra mim, meu Deus, tipo assim, tem quase um nojo. Exato. Né, da pessoa que tá do lado da questão sexual. Então, é difícil, complicado demais. Muito, né? E é real. Sim. Isso é um fato real. 70% não chega
no prazer ou tem dificuldade de Sabe o que eu fico chegar? pensando, Jax? Como que acontece? Por como que os homens, muitos não percebem isso e simplesmente também fazem de conta que não tem nada acontecendo. Esse problema dessa mulher, que ela não gosta de sexo, que ela não sente falta, a partir do momento que ela casa, é um problema do casal. O marido tem que pegar na mão dele e falar que vamos juntos resolver isso. Quais são os profissionais que podem te ajudar? Não dá para fazer de conta que não tem nada acontecendo e que amanhã vai ser resolvido. Essa situação é uma situação que não se resolve da noite pro dia sem fazer nada. Não chegou daquele jeito da noite pro dia, não vai sair também da noite pro dia, Exato, né? precisa de intervenção e ponto final. Mas em conversas de relacionamento, assim, a gente ouve muito... mas ele ou ela, né, não fazia isso fazia isso no início do relacionamento e agora não faz mais. E aí? Por quê? Porque fazia no início. No início tem todo o furor, né? Da conquista, da né? conquista. O desejo, ele é espontâneo no início, ele é natural, ele acontece mesmo. Não tem aquela rotina, né? Massacrante. Não estão casados, não tem os problemas, às vezes não tem os filhos. Então, no início, claro que tudo é mais fácil. Com o passar do tempo, os problemas, a rotina, eles chegam e aí vai potencializar aquilo que não foi cuidado, aquilo que não foi tratado. Entendeu? Com certeza. Esse tema é longo, né? Vamos passar para a próxima pergunta, porque senão a gente não... Aqui, na verdade, as perguntas aí é só para a gente dar uma luz. Porque se a gente entrar, dar uma direção. Né? Exato. Sempre tive o sonho de ter a minha família e agora sou frustrada. Sou mãe solo e me dói demais ver que não realizei meu sonho e ver minha filha crescer sem pai. Qual conselho você me dá? Dói, hein? Dói completamente, né? Na verdade, a primeira coisa que a gente precisa entender aí é que essa pessoa precisa desconstruir a ideia daquela construção de família tradicional. Pai, mãe e filho juntos. Tem muita gente nessa formação que não está formando família, que não tem respeito, que não tem cuidado, que não tem amor, que não está feliz. Que tem traição, que tem violência, que tem... E às vezes a gente vê uma coisa que não é o que está acontecendo. A gente vê as famílias às vezes deixam a gente ver o que elas querem que a gente veja, né? Plenamente. Então, se hoje ela é uma mãe solo e ela tem uma filha, ela já tem a família dela. Primeira coisa que ela tem que trazer é essa sensação de que eu realizei meu sonho, eu tenho a minha família. E que ela, a partir do momento que ela trabalha essa autoestima dela, trabalha essa construção dessa família, eu falo o kit família feliz, né? Se ela fica feliz nessa construção, nessa formação da família dela, ela pode se abrir para um novo relacionamento. E aí, um outro ponto importantíssimo, que ela está vendo a filha crescer sem o pai. Minha amiga, você pode se desdobrar, você pode... o dia pode ter mais 24 horas para você ser mãe, você não vai passar de ser mãe. Por melhor que seja o seu trabalho, o seu maternar, você jamais vai ser o pai. Não tente substituir esse pai na vida da filha, porque você vai ficar frustrada e também vai frustrar sua filha. Mas eu vou te falar um negócio, assim, acho que ficar no lugar, com certeza não, porque são seres diferentes, de formas diferentes. Muito diferentes, né? muito. Eu vou dar um exemplo, assim, é íntimo, né, minha vida, mas nunca não tenho que esconder isso. Minha mãe foi mãe solo também, né? Vou falar que não senti falta, senti, tem as grandes datas, né, Dia dos Pais, tal, mas... Pela condução que minha mãe levou, e também com a ajuda, obviamente, da minha avó e do meu avô, não trouxe nenhum trauma enquanto a isso. Sim. Nada. Eu garanto que não teve nada. Porque a sua mãe, ela foi mãe. Se ela tivesse tentado entrar no lugar do seu pai, no sentido, tadinho, não tem pai, então eu vou fazer isso aqui por ele. Ou vou ali, aquelas coisas, eu vou no bar com ele, vou levar ele pro futebol. Isso, ela não ia conseguir. Não ia conseguir. Sim. Por quê? Porque ela é mãe, porque ela é mulher. Eu vou ser a referência masculina pro meu filho, porque o pai não é presente. Eu não vou conseguir. Então, assim, e tem muitas mães se colocando no lugar
e estão exaustas porque estão se colocando no lugar de pai e de mãe. E outro. Exato, porque o pai não está ali. Não faça isso. Seja mãe. E às vezes quer compensar. Não compense. Fazendo tudo, facilitando demais a vida também, né? Exato. Então, não faça isso. Procure ajuda, sabe? Falo para você, minha querida, procure ajuda para tentar entender isso e para desconstruir essa questão de família, essa questão para você entender que você já tem uma família. Se dedique a essa família, cuide de você, seja a melhor mãe que você puder ser. E o fato da sua filha crescer sem um pai, ela vai carregar essa dor, não sabe como que vai ser na frente, se esse pai aproxima ou não. O pai sendo azul ou amarelo é o pai dela. Se amanhã você casa de novo, ela passa a ter uma referência masculina, mas esse homem que pode chegar na sua vida não vai ser o pai, porque o pai dela é aquele. Enfim, é uma situação complexa. Às vezes pode ser melhor, para sua imagem até melhor, Exato. pode ser... a vida não tem... E para isso eu tenho uma historinha que eu gosto sempre de elucidar. Eu acho que a gente pode fazer isso aqui, ir pro intervalo e voltar depois e dar sequência, pode ser? Vou contar essa historinha aqui. É a história que passou, né, no século XVIII, que não tinha 18 para 19, que não tinha rede social, então era fácil da gente mentir, né? Uma mãe, uma mulher negra, trabalhava como empregada doméstica. Eu falo negra porque para entender a gravidade ainda, porque nós não entendemos o que é essa questão do racismo na pele, mas é importante a gente trazer. Essa mãe, ela trabalhava como empregada doméstica, foi morar na casa da família que ela trabalhava, conheceu um cara, engravidou dele e esse cara sumiu no mundo quando ela contou que estava grávida e abandonou ela grávida. Ela foi numa revista, pegou a foto de um homem que estava de terno e gravata, mandou emoldurar, colocou numa moldurinha lá, colocou no quarto dela. Quando esse filho nasceu, ela falava: seu pai era aquele homem lá, ele era um grande homem e ele era um advogado brilhante. Era mentira, a mãe estava contando a imagem de um homem que era diferente. E ele morreu. Mas ele, quando ficou sabendo que você existia, ele ficou muito feliz, mas ele morreu. Então saiba que seu pai te amou e seu pai era aquele homem fantástico ali. Esse filho se tornou juiz. Entende? E aquela falta se transformou de outra forma, né? Porque qual foi a história que essa mãe contou? Eu não preciso contar a história tão 100% na dor. Não vou florear, ela floreou muito. Hoje também não dá, porque a gente tem as redes sociais aí. Mas tudo depende muito da perspectiva que eu olho, pelo olhar que eu dou aquilo. Se eu tô fomentando a minha dor, se a mãe tá fomentando a dor, a tristeza, fui abandonada, esse pai essa mulher, ela vai passar isso pro filho. E se ela entende que aconteceu, mas que hoje ela tem o filho que pode fazer o melhor como mãe, o melhor para esse filho, porque nós mães temos uma obrigação, temos, né, um desafio gigante que é criar homens, muito mais difícil criar homens do que mulheres, porque os homens precisam ser educados para serem respeitosos, contra um movimento da sociedade que trabalha o contrário, onde o homem pode tudo, faz o que quer, o homem não entende o não de uma mulher como não. Então, assim, criar um homem que seja respeitoso em tempos atuais é um desafio. Extremamente desafiante. Mas, enfim, então, tudo depende da perspectiva. Qual é a perspectiva que eu estou olhando? Mesmo que seja uma situação de dor, eu posso transformar essa dor em uma cicatriz e ela ser a minha referência de força para que eu possa passar isso para os meus filhos. Beleza, entendeu? Sim. E assim fechamos essa primeira parte, pode Exatamente, ser? Claro. Vamos para o intervalo do Intimidade? Vamos. Já a gente volta. Intimidade com a jornalista e sexóloga Patrícia Fonseca. Conheça seu corpo e ative sua sexualidade. Supere dificuldades e seja feliz em sua melhor versão. Intimidade, toda terça à noite na Módulo FM. E aí, pessoal, voltamos, hein? Voltamos com o programa Intimidade, com ela, nossa jornalista e sexóloga Patrícia Fonseca.
E aí, tá tudo bem? Tudo bem, Metade do graças a programa Deus. aí, tá lidando bem. Uma maravilha. É. Muito bom falar de ser humano. Eu gosto muito de falar de Ai, relações que bom. humanas. Que bom. É difícil, mas é real. É a sua primeira vez comigo, mas que seja a primeira de muitas, né? Sim, estou aqui. Só chamar que a gente vem com o maior prazer. Maior prazer. Aí, ó, é sobre prazer, é sobre intimidade, é sobre construção. Sim, É sim, isso sim. mesmo. E hoje com as perguntas e respostas, né, com as caixinhas de Exatamente, perguntas, exato. olha que a pessoa tem a oportunidade de abrir o coração. Eu abro o meu Instagram lá, é Patrícia Fonseca Sexóloga. Aí eu sempre coloco as perguntas e eu vou pensando algumas, umas 3, 4 vezes na semana eu abro caixinha para responder. Aí eu pego uma ou outra e trago pra gente responder aqui ao vivo também. Beleza, vou falar meu Instagram também, Jackson Rodney FM. Não mande perguntas não, que eu não vou responder, por favor. Aí eu mando pra mim. Mande pra mim que eu respondo. E se for pra ele, eu marco ele lá. Sim, outras perguntas pode, essas aí não. Então vamos dar sequência? Ó, o marido trabalha em outra cidade e passa apenas uma semana em casa. Essa é uma semana no mês, né? Sim. E estamos brigando muito. Quando ele está em casa é só briga. Será que posso mudar isso? Ai, gente, difícil. Eu achei que ia ser o contrário. Eu achei que ficava uma semana só e ia ter só alegria. Menos a semana, mesmo assim. Exato. Por que só tem briga? Porque ambos estão feridos. Quem que tá mais ferido? É ela ou ele? Quem que tá descontente com esse casamento que é a maior parte do tempo à distância? Qual acordo que não foi feito? Quais acordos não foram feitos? Por que esse marido tá longe? Por quanto tempo ele vai ficar? Se não tiver essa definição clara, eu vou trabalhar durante 6 meses, eu vou ficar fora, e nesse tempo eu vou ficar uma semana aqui, mas, primeiro mês faltam 5. Se a gente não tiver clareza dos limites, vira briga. Por quê? Porque eu tô insatisfeito, você tá insatisfeito, cansa. Pesando, né? Casamento é feito junto, né? Os dois. A distância é muito difícil de viver casamento. Sim. Então, se eu não tenho um limite, uma data limite de quando esse período de distanciamento vai acabar, o casamento acaba. Tem gente que lida muito bem com isso, né? Por causa dos acordos. A gente não briga não, porque a gente se vê pouco. Quando chega só alegria, Exato. só vral. Só vucu-vucu, né? Só entra e sai. Alex que gosta. É só o movimento, só aquele entra e sai. E aí sai de casa. Não tem tempo para brigar, né? Mas tem casos, igual você falou, talvez seja o tempo, já ficou mais... Pesou. Na verdade, né? o que acontece? Não tem acordo, não tem conversa. Então ela tá... Por que essa mulher tá chateada? Porque ela queria ter o marido perto. Por que esse marido tá chateado? Porque essa mulher não tá tratando ele bem quando ele tá aqui. Então, senta e conversa. Conversas difíceis que vão facilitar a vida. Isso é fato. E pronto. O diálogo é importante, né? A base da construção do relacionamento. Nem que seja para acabar. Até para acabar tem que ter o diálogo, né? Exatamente. Falou, a gente conversou tudo e realmente... Não dá. Esse casamento à distância não vai... Mas tem que ter a conversa, né? Exatamente. Minha namorada é a mulher da minha vida, mas não tenho coragem de falar com ela sobre minhas fantasias sexuais. Queria muito ter intimidade e conversar com ela sobre isso, mas sou travado. E aí? E aí, hein? E aí, José? Como que casa se não tem a liberdade para conversar? Fantasias fazem parte do ser humano. A nossa mente, gente, vai dar vazão para a mente, né? É o que eu faço com ela que vai definir se dá certo ou não. Mas assim, a nossa mente, ela é fantasia pura. Todos nós temos fantasias. Se eu estou num relacionamento e eu não tenho intimidade para conversar sobre as minhas fantasias com a minha parceira, com o meu parceiro, com quem está do lado, eu vou procurar na rua. Porque essa fantasia, ela vai bater na porta da minha mente e quanto mais eu negar, fazer de conta que não tem nada acontecendo, maior vai ficando. E vai chegar um momento que extravasa, é como se fosse uma panela de pressão. Então, o que eu sugiro para você? Claro que você não vai chegar, se você não tem essa intimidade de fala, você não vai criar essa intimidade falando de fantasia, é muito, né? Você chega com a dose alta, essa mulher assusta, ela não tá acostumada. Algumas pessoas confundem também o negócio de fantasia, né? Acho que fantasia é só vestir de Batman, vestir de Homem-Aranha, tal. Deus que me livre dessas fantasias. Mas tem gente que é fantasia. Acha que é só vestir roupa, né? A fantasia é a fantasia, me passar por outra pessoa, alguma coisa. Exato. E tem coisas muito simples, sabe? Às vezes a pessoa faz uma coisinha... Exato.
Uma coisinha a mais ali, mas tá com vergonha de pedir. Exato. Eu tenho uma cliente que o marido dela fica louco quando ela usa bota. Olha aí, ó. Calguel. Então, assim, e aí? Cada um tem gente... Tem homens que amam mulheres com os brincos grandes. Quando vê uma mulher com brinco grande, ele chama atenção. Então, assim, tem homem que gosta de lingerie colorida. Tem homem que odeia lingerie vermelha, por exemplo. Cada um é cada um. É muito relativo. Sabe, né? é muito relativo. E as fantasias podem ser coisas pequenininhas, como você falou. Então, crie essa conexão com essa mulher, com a sua namorada. Eu tenho certeza que você pode se surpreender quando você começar a conversar com ela. Como eu atendo só mulheres, né? Eu lido com mulheres que falam, eu queria muito que o meu marido, que ele olhasse pra mim e enxergasse que eu posso ser pra ele aquilo que ele deseja na cama. Tem homens que idealizam tanto a questão da mulher pra casar, que acha que essa mulher pra casar, que vai ser a mãe dos filhos, tá num pedestal que não pode trazer pra esse lado quente, caliente. E a mulher consegue circular bem nesses dois papéis tranquilamente. Lembrança, algumas pessoas, algumas frases usadas, que eram usadas no passado, não sei se hoje ainda usa isso, de homem falar assim, de casa eu não posso fazer com as da rua, eu faço com as da rua. Gente, não precisa disso, né? É pesado, é pesado. Então, assim, falta muita comunicação, falta muita intimidade no diálogo, na conversa. Como que o casamento vai pra frente? Aqui, gente, falar sobre sexo gera muito mais conexão do que fazer. O falar te coloca numa condição de despir a alma, de se entregar completamente. O fazer é despir o corpo. Despir o corpo. Qualquer um fica faz. uma dica de série, de filme que agora tá passando. Acaba sendo uma novela, né? Os Guerreiros do Sol, Globoplay. Sim. Tá passando na época do cangaço. Ela se passa em 1928. Eles estão entrando em alguns assuntos assim, sexuais, assuntos homossexuais, assuntos de câncer de mama, há quase 100 anos atrás. Então vale a pena quem puder assistir. Ótima dica. Os Guerreiros do Sol. Vamos lá? Vamos. Esse aqui é direto, hein? Por que ninguém gosta de mim? Gente, por que você não se gosta? Que as pessoas nos veem do jeito que a gente se vê? Exatamente. Porque eu sou a referência de como o outro vai me olhar. Se eu me enxergo potente, se eu me enxergo dona de mim, se eu tenho essa consciência, mas é real, não é só do falar, não. Sim. É comportamental. Quando você me olhar, você fala, nossa, essa Patrícia, ela é, hein? Corajosa, ela é... Entende isso? Tem o poder, né? Ela tem o poder. É por isso que a gente vê vários casos do homem feião com mulher bonitona, mulher lindona, que a gente fala assim, como é que o cara chegou lá? Porque a mulher gosta de homens que têm autoestima. A carinha lá. E a mulher, você conhece a namorada dele? Uma mulher maravilhosa. Acho que é por isso que ele fez isso. Olha lá. Usou, se esforçou, usou de outro lado, né? Pela beleza que não foi. Né, Alex? Claro que beleza é importantíssimo. Mas a beleza, ela pode abrir uma porta, mas ela não sustenta. Não sustenta. Não sustenta. A conquista é diferente, né? Fala que a conquista é só a abertura. A conquista é uma introdução. É o início. Exato. Agora, ficar é outra coisa. Precisa de outra coisa. É outra coisa. Então, assim, essa carência, se colocar no lugar porque ninguém gosta de mim, é porque você não se gosta. Ponto. Só isso. Mas então, como é que a pessoa vai? Não é assim, passa a gostar de você aí, viu? Não porque a pessoa olha no espelho e se acha feia, a pessoa olha no espelho e se acha gorda, a pessoa olha no espelho e acha o cabelo horroroso. Só vê defeito. Só vê defeito. Então, e aí? Qual é o caminho? O caminho é você entender que a autoestima ela não é balizada, ela não é feita pela validação do outro ou pelo espelho. A autoestima é construída por valores. Quais são os valores que você tem? Quem é você? Você casaria com você, Jackson? Com certeza. Eu também casaria 1000 vezes comigo se tivesse jeito. Sem medo de ser feliz. Então, o que acontece? Eu tenho a construção dos meus valores. Quando eu construo os meus valores, eu tenho autoconfiança. Eu confio em mim. Se eu confio em mim, eu passo a ter uma relação comigo melhor. Se eu tenho uma relação comigo melhor, eu tenho uma relação com o outro que é melhor também. E se eu trato você bem, o amor é uma construção que começa por mim primeiro.
E é um sentimento que também eu preciso amar. Eu preciso jogar amor no universo para eu receber. Eu distribuo o amor. E a gente tem, isso até a neurociência explica, quando eu sou gentil com você, quando eu chego, te trato bem, quando eu dou um sorriso para você, você pode não retribuir isso para mim, mas eu deixo marcas na sua face, inclusive no seu sistema nervoso, seu sistema emocional também, que vai fazer com que você retribua para outras pessoas. Entende? É como se eu ativasse em você gatilhos para você retribuir aquilo que eu fiz. Então, se eu espalho o amor, se eu chego para você com a energia do amor, mesmo que seja do amor próprio, porque se eu me amo, eu tenho uma relação com amor diferente. Eu ativo em você amor. E a gente começa um processo de ir influenciando o outro, ativando e cuidando do outro. Entende? Ficou claro? Ficou claro. Isso, né? Claro, como diz, claro... para tornar isso a realidade é outro papo. É um processo. É um processo. A gente tem que ir dia a dia, um passo a passo da pessoa se valorizar, se gostar de si, entender, compreender. Tem que olhar se tem trauma, tem um monte de coisa para olhar, né? O que ela está fazendo por ela de bom, quais são os prazeres que ela vive na vida, tudo isso é importante. É uma construção. As famosas permissões, né? Permitir, exato. Filha de 23 anos quer morar sozinha para ter mais liberdade. Eu não concordo com isso, sabendo que ela é independente financeiramente. Minha relação com ela está desgastada. Tudo que falo sobre isso, ela não concorda. Se ao menos ela tivesse cansando ou indo morar junto com o namorado. Mas nem namorado ela tem. O que eu faço? Então, olha essa mãe, o lugar da mãe. A filha é independente. Financeiramente independente. Não tem namorado. Por que nós, pais, aceitamos um filho sair de casa só quando ele casa? Pais sul-americanos, né? Os latinos são mais desse jeito, né? Apego a esse. Os americanos, é o contrário. Foi para a faculdade, não volta mais não. Exato. Já vai e fica por lá. Que apego. É até uma vergonha para um jovem voltar para casa. Falar que tem 23 anos e que mora com os pais. Que apego é esse que nós pais temos? Filhos foram feitos para viverem a vida deles. E aí eu vou perguntar para essa mãe que mandou a pergunta: o quanto de vida você está vivendo? A ponto de colocar nas costas da sua filha a sua vida. Entende? Se eu não vivo a minha vida, minha filha também não tem direito de viver a vida dela. Pode ser uma culpa, exato, ou pode ser a transferência de... Exato. Ela tá faltando alguma coisa na vida dela, exato, e ela tá jogando para cima da jovem. Né? E acredita que é a filha que vai suprir a carência dela. Sim. Minha amiga, que é a mãe, cuida das suas carências, cuide da sua vida, faça a sua vida valer a pena, libere a sua filha. Uma mulher de 23 anos, independente, você fez o trabalho certinho, minha amiga. Pensa, uma mulher com 23 anos já é independente, já cuida da sua vida. Sinal que você deu certo como mãe. Sinal que deu certo, permita, abençoe essa filha e seja o porto seguro dela. E que ela não precise voltar para sua casa, mas se precisar, estará lá, que você seja o porto seguro. Está lá aguardando de boa, tranquilo, mas sem pressões, né? Exatamente. Pais, liberem os filhos. Onde tem um monte de pai aí querendo... vaza. Não é? Tá, tem muito, né, Alex? Muito pai assim, muita mãe querendo assim, vaza. Vaza, porque eu já não dou conta mais de cuidar, não. Eu tô te liberando. Aí fica aprendendo, é complicado, mas só que a gente fala, só quem passa que sabe, né? Cada um que passa. Agora é a grande pergunta, né? Por que não consigo ser feliz no amor? Será que preciso destravar alguma coisa? Olha, que já tentei. A pessoa já tentou. Olha pra você ver, por que não é feliz no amor? Qual é o peso que você está colocando em cima do amor? Você é feliz com você? Porque se você não for feliz com você, se você não for a sua melhor companhia, amor nenhum no mundo vai te trazer felicidade. Nenhum. A gente tem que olhar para o nosso passado, para as nossas histórias, né, românticas, as nossas histórias amorosas, e tirar dessas histórias o melhor. Valeu a pena enquanto estava lá. E a partir de agora eu tô pronta para viver outros relacionamentos, outras relações. Não existe essa
de você ficar, eu não sou feliz no amor, porque a pessoa me traiu, porque a pessoa aprontou comigo. Mas aqui, começou aprontando. Tem o dedo podre. Tem um dedo podre. A expressão muito usada, né? A questão do dedo podre dá um programa inteiro. Sim. Por quê? Porque o dedo podre é porque eu não estou disponível para relacionamento, então eu vou pegar só aqueles que não estão prontos para me trazer um relacionamento mesmo. Para quem assistiu aí o Fantástico antes de ontem, né, no domingo, a Luana Piovani participou do Fantástico respondendo algumas perguntas. Olha, e ela vi. falou sobre isso quando a menina perguntou para ela se ela teve algum boy lixo, a expressão usada. E ela falou, menino, foi um não, foi vários. Eu tive um atrás do outro, tive muitos em seguida de boys lixo na minha vida. Só depois ela falou de muita terapia e psicanálise para poder, análise, né? Análise, né? Foi análise, e ela conseguiu entender um pouquinho como é que funcionava, por que ela acabava. Ela disse que, palavras dela, eu não sou ciumenta, não sou possessivo, mas só atraía gente que era ciumenta e possessiva e que isso gigava e tal. Tinha coisas que ela precisava mudar dentro dela, não é? Então, assim, não ser feliz no amor é uma relação com você, não é com outro. Então, tem coisas em você que precisam ser destravadas, sim, ponto final. Sozinha você não vai conseguir. Procure, né? Se quiser, pode marcar comigo, me chama lá, Patrícia Fonseca Sexóloga. Se não, converse com o seu psicólogo, com o seu terapeuta, para você destravar isso. Mas que tem jeito. Mas tem jeito, tem solução. Tem jeito, é isso aí. Casamento sem sexo, estamos muito bem. Ele não me cobra nada e eu cuido dele. Estamos na melhor fase. Não concordo com você que diz que casamento precisa de sexo. Uau! Então vamos lá, né? Você tá sem. Hã? Ela tá sem. Ela falou, eu tô bem, eu cuido dele, ele não me cobra nada. Não falou isso? Sim, ele não me cobra nada e eu cuido dele. Sim, e aí? Eles são colegas de quarto. Exatamente. Quem tá sem? Os dois? Não, pelo que ela falou, foram os dois, né? Casamento sem sexo, estamos muito bem. Ele não me cobra nada e eu cuido dele. Agora, se ele tá brincando, se ele tá te satisfazendo por outro lado, aí não é comigo. Pois né? você quer dar a sua opinião? Cara, isso aí eu falo que eu falei isso hoje com o Daniel no programa. Entre quatro paredes, quando a gente fala, não é só questão sexual. Entre quatro paredes é dentro do casal. É muita coisa que roda por ali, né, cara? É muita coisa. Isso aí pode ter pode ter um universo envolvido. Exato. Aí, porque se ele não faz fora, ele não gosta. Ele não por que ele não gosta? Aí vai entrar num monte de nuances aí, né? Eu não vou entrar nessa. A questão lógica, a questão no geral. Vamos falar no geralzão? No geral é o seguinte: casamento sem sexo vira irmandade, colega de quarto, né? Pai e mãe, inimigos. Tem gente que cutuca, não é o caso dela, que tá falando aí da relação, um monte né? de casamento que tem casamento. Fulano casado, mora na mesma casa, dorme em quarto separado, não tem relação nenhuma mais, mas é tido para a sociedade como um casamento. Um casamento ideal, modelo de sucesso. 40 anos de casado. É por isso que a gente vê muito hoje o divórcio cinza acontecendo, né? E as pessoas, por quê? Os filhos vão embora estudar, aí quando fica o casal que olha para si, fala, peraí, o que nós estamos fazendo junto? Não tem casamento mais. Então, assim, o que separa o relacionamento amoroso de todas as outras relações, de amizade, de irmandade, é sexo. Então, um casamento sem sexo, os dois acordaram isso, os dois não sentem falta, é muito difícil acontecer dos dois não quererem. É muito difícil. E aqui, a relação do homem com sexo é muito diferente da nossa relação. O homem sente dor quando ele não faz. Entende? Então, assim, a questão biológica do organismo masculino e feminino é muito diferente. A mulher pode ficar uma vida inteira que ela não vai ter sequela nenhuma. E o homem? É muito difícil do homem ficar sem. Entende? Então, assim, você pode não concordar comigo. Te dou total direito de você não concordar comigo. E se para você o casamento tá bom, se pro marido o casamento tá bom, por que então mandar pergunta? Entende? Então, assim, a questão é, em que eu posso te ajudar?
Você tá validando que o casamento sem sexo existe? Que bom que o seu casamento sem sexo está existindo. Mas assim, no geral, em todos os estudos que nós temos, é muito difícil um casamento de verdade. Eu tô falando de casamento de verdade. Sim, falando, não, combina aqui, ó, vamos estar casados para a sociedade. E pronto. Porque se não tem se não tem sexo, não tem beijo, não tem abraço, não tem nada. Então é uma divisão Exato. É uma divisão ali dentro da casa ali, né? Existe, muitos, mais do que a gente imagina. Sim. Mas é casamento? Não sei se pode ser como um casal mesmo. É possível um casal, os dois ficarem sem sexo? Eu acho muito difícil. Vamos lá, finalizando nossa... Vamos lá? Dá mais duas, Dá mais duas aí. Vamos lá. Ó, duas fortes aqui, hein? Dor de amor se cura com outro amor? Totalmente, concordo, com amor próprio. Totalmente, tem amor próprio na sua vida, que aí você cura o amor. É arrumar outra pessoa no dia seguinte, não. Não faça com isso. Outro amor seu. Amor pra você. Por você. Exato. Porque você tá com dor de amor, vai entender por que esse amor acabou, vai entender o que não deu certo, cura aquilo que precisa, se prepare para ir pra vida. Esteja pronto para a oportunidade, se prepare. Na hora que chegar a pessoa, eu tô pronta para você. Então, dor de amor se cura com outro amor? Sim. Com boas doses de amor próprio, não com outro relacionamento. Porque senão você tende a cometer os mesmos erros, as mesmas falhas. E não tem ninguém no relacionamento perfeito, tem ninguém vivendo a perfeição do relacionamento. Isso não existe. Nós estamos fadados à perfeição, mas ainda estamos no processo de construção. Sim. Finalizando a nossa participação aqui do Intimidade, depois do finalizar o amor com o amor próprio, sim. Aí é outra pergunta. Dicas de como paquerar no Tinder. Finalizando com as dicas de como paquerar no Tinder. Fala comigo. Gente, que é isso? Fala comigo, Patrícia Fonseca. Primeiro que Chupa essa manga. Vai. Primeiro é o seguinte, não adianta a gente fugir dos aplicativos e sites de relacionamento. Hoje é o número 1 de relacionamento no mundo. A paquera mudou de uma forma, assim, que a gente nem conseguiu acompanhar. Hoje, sites de relacionamento é o número 1, a forma número 1 das pessoas se relacionarem. Então, qual dica que eu dou para as minhas clientes? Primeiro, tenha claro qual é o perfil de pessoa que você deseja. E aí você vai traçar características físicas, comportamentais. Tenha claro ali o que é importante para você, porque tem uma descrição lá no Tinder, você vai entender. Leia, entenda quem é aquela pessoa. E ali vai dar sinais para você de quem ela é, do comportamento dela. Por exemplo, eu sou uma pessoa do dia, certo? Aí a pessoa escreve lá na descrição que ela adora bar, shows. Já vai... Noturna, durmo tarde, que é a pessoa noturna. Gosta de balada. Exato. Então, já entendeu que não vai dar certo. Não tem jeito. Primeira coisa que eu preciso entender, o que eu quero desse relacionamento. Quais são as minhas características, o que é importante para mim. Porque aí eu vou começar a cruzar os dados lá, colocar esses dados lá. E aí, gente, é tentativa, erro e acerto. Muito cuidado com o tipo de exposição que você faz. A rapidez, aquela agilidade, já passa o telefone, vai conversando por aqui. Se a pessoa não tiver disposta a conversar com você pelo aplicativo e já te pedir de cara o seu WhatsApp e não aceitar conversar com você por ali, corte essa pessoa. Porque ela tá querendo imediatista. As pessoas estão muito imediatistas. A menos que você queira algo imediato também. Mas às vezes, nesse sentido, a pessoa pode ficar com medo de ser fake, né? Porque passando um contato vai ter um mínimo de coisa real ali, né? Sim. Porque senão a pessoa não sabe nem se é verdade aquilo que ela tá falando, que hoje em dia tá complicado, muito fácil, né? Mentir. Então, concordo, mas precisa de ter pelo menos um tempinho ali para ir mínimo, conversando, né? No mínimo. Vai devagar, sabe? Não coloca essa ânsia por encontrar alguém e na rapidez. Não é na rapidez que você vai encontrar. E ali, nesses sites de relacionamento, você vai encontrar tudo. Você vai encontrar pessoas que querem relacionamento, você tá lá querendo relacionamento, então vai ter outra pessoa querendo também. Sim. Vai ter gente casada? Vai ter gente querendo só um affair? Vai ter. Então, tenha claro o que você quer. Tem claro o que você quer, estude os perfis. Vai entendendo os perfis. Na hora que começar a conversar
com essa pessoa, faça perguntas inteligentes. Antes de entrar especificamente nos namoros, nos quentes da vida, faça perguntas inteligentes. O que essa pessoa faz? O que essa pessoa gosta? O que ela está procurando ali? Porque às vezes a pessoa fala, não, estou procurando aqui só uma amizade colorida. Você está pronta para uma amizade colorida? Então desculpa. Nada profundo, nada de intimidade assim, quero Exato. só... Mas aí fica para uma outra oportunidade. Sim. Porque assim, a gente está falando numa forma quase que madura dessa questão aqui das cantadas, das paqueras. Mas eu quero aprofundar na questão da geração Z, que está falando muito, tá tendo muita dificuldade em relacionamento. No geral. No geral, eu concordo. Vamos procurar uma pesquisa e ouvir essa turma para ver o que está rolando? Tô pronta, vambora. Fechou, então. Tô pronto. E aí, como que foi a experiência de estar comigo hoje? Adorei. Ai, que bom, muito bom. Estou pronto para as que vierem. Amém, coisa boa, muito obrigada. Obrigada a você. Tony tá voltando de férias na semana que vem. Tony tá cansado de ficar à toa. Pois é. Mas merecido, né? Tony Galvão, um espetáculo Verdade. de rapaz, tá voltando aí das férias e trabalhar muito com a gente aqui. Que bom, né? Para ele, bom, obrigado você aqui. E para você que nos acompanhou, muito obrigado, boa noite. E até o próximo Intimidade, a próxima terça-feira. Até mais. Intimidade com a jornalista e sexóloga Patrícia Fonseca. Conheça seu corpo e ative sua sexualidade. Supere dificuldades e seja feliz em sua melhor versão. Intimidade, toda terça à noite na Módulo FM.